Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. MFII 11 e MFAI 11, dois fundos imobiliários da Mérito. Vou aqui falar sobre os dois e apresentar o relatório gerencial de setembro dos dois que foram divulgados hoje, deixando também bem claro a diferença de um para o outro, para vocês saberem aonde cada um investe, já que cada um tem seu tipo de investimento. Começar aqui pelo Mérito, Fundo de Mérito de Desenvolvimento Imobiliário, fundo imobiliário que pagou no último mês R$ 1,19, dividend yield de 1,09, PVP está 1,01. Muito próximo está atualmente o seu preço do valor patrimonial. Relatório gerencial de setembro dele, ele coloca aqui os comentários de gestão, sempre importante ler os comentários da gestão. Só para deixar bem claro, esse fundo ele já tem 8 anos de idade aí, hein? Não é um fundinho qualquer não, de desenvolvimento que acabou de começar não, ele já está maduro e pagando bem. Setembro foi marcado pela grande volatilidade do mercado devido a tantos fatores internos como riscos políticos, fiscais, crise hídricas, quanto fatores externos como o risco de falência da incorporação chinesa Evergrande e a expectativa que o Federal Reserve diminui os estímulos monetários concedidos desde o início da pandemia. Então, de modo geral, aí caiu lá Ibovespa 6,57 e FIX 1,24. Então todo mundo caiu e a taxa Selic aumentou mais 1% em setembro. Em relação aos índices de preço, INCC e IPCA avançaram 0,56, é o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, e 1,16 para o IPCA, enquanto o IGPM recuou, foi negativo 0,64. De acordo com o Índice Nacional da Construção Civil, SINAP, divulgado pelo IBGE, aos preços dos materiais de construção passam a ter um menor avanço nos últimos meses e apresentam a taxa de crescimento do ano no mês de setembro, em que indica tendência de acomodação dos custos. Então, tendência é que, de repente, ande um pouquinho de lado aí. Analisando o preço de venda dos imóveis, o índice FIPZAP avançou 0,43% no mês, está 3,79 ao ano. Os imóveis estão subindo de preço. Isso é bom para o fundo que trabalha em desenvolvimento e usa muito isso para utilizar. Vou saltar aqui para ir direto em relação ao mérito dos fundos e investimentos imobiliários. O empreendimento Way Park das Nações encerrou o mês de setembro com 100% das unidades vendidas. Ótimo! E o loteamento Danrafit, localizado em Uberaba, Minas Gerais, está em fase final dos preparativos para seu lançamento. Então, esse aqui que ainda não está sendo vendido vai começar a ser vendido. E ainda em setembro, o fundo divulgou o fato relevante relativo à aquisição do terreno no bairro Jabaquara, São Paulo, onde será desenvolvido um empreendimento residencial com cerca de 168 unidades. Aqui uma comparação. Então, isso aí são as novidades. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a carteira do fundo. O portfólio do fundo tem 23 ativos que formam a carteira atual. 10 já estão concluídos, 4 estão em obras, 7 em pré-lançamento, uma empresa loteadora e uma incorporadora. Tudo isso aí dentro do fundo. 7 empreendimentos desinvestidos. O que são 7 desenvolvimentos desinvestidos? São aqueles que não está mais investindo, é apenas tirando o dinheiro dele. Mais de 4,8 milhões de metros quadrados construídos, mais de 910 mil metros quadrados entregues em diferentes estados do Brasil. Muita coisa aí entregue. Informações do segundo trimestre de 2021. Está com 78% vendido, 75% de obras realizadas. Esse mesmo dado aqui, incorporação, ele trabalha com incorporação residencial, ou seja, construindo prédios aí para a galera, e para urbanização, que são os loteamentos, 22%, 78% incorporação. Em fases, 75% está concluído só vendendo, não precisa mais investir. Em obras, 13%, em pré-lançamento, 12%. Olha a renda, o público-alvo. As casas são 69% para baixa renda, 20% para média baixa renda, 6% para
média renda e 4% para média alta renda. Diferente de outros que trabalham aí com resorts, tudo, aqui eles focam mais numa galera mais baixa renda, é o foco desse fundo. E as taxas aqui, o retorno relativo de 14 a 16 mais IGPM, 20 a 30% mais INCC, são ótimos retornos, 14 a mais 18 para o IPCA, todos os retornos. Por que não são certos, pessoal? Porque isso são vendas, as vendas depende das vendas, dos custos para vender, mas os retornos são altíssimos se a gente olhar de modo geral. E se a gente for ver em termos do que já está vendido, muita coisa aqui está vendido e muita coisa a vender. É assim o ciclo de um fundo imobiliário de desenvolvimento. Enquanto isso tudo vende, o financeiro, o lucro é distribuído, ou o financeiro do investido passa a ser investido em outro, que aí começa também a construir para depois começar a vender, e assim vai o ciclo. Tem alguns na fase final, 100% das obras concluídas, alguns em construção e alguns ainda capitalizando para poder fazer o lançamento e começar a construir as suas obras. Esse é o relatório gerencial do Mérito Fundos Imobiliários, Fundo Imobiliário de Desenvolvimentos da Mérito. A Mérito tem também fundo imobiliário, um FOF, que investe tanto em outros fundos imobiliários quanto em ações. É o Mérito Fundos Ações e Fundo, Mérito Fundo e Ações Imobiliárias. Ele pagou 58 centavos, que dá um dividend yield de 0,77. Atualmente ele está custando R$ 75,00, com valor patrimonial de 83,60. Como ele investe em ações e fundos imobiliários, as ações estão em baixas e os fundos estão em baixa, acabou caindo bastante esse valor, que estava próximo de 100 há alguns tempo atrás. Se você olhar aqui no próprio site Fundos Explorer, tem um acompanhamento do valor patrimonial. Já esteve, e o valor patrimonial já teve lá em janeiro do ano passado, é 120, aí tivemos a queda aí de março, chegou a R$90, na retomada R$113, e se você chegar aqui em janeiro desse ano estava R$98, hoje o valor patrimonial está 83, isso devido à queda da bolsa, tanto Ibovespa, tanto IFIX nesse ano. E também ele começou pagando muito bem e depois começou pagando muito mal esse fundo, porque mercado em baixa, um FOF não consegue fazer trades. Então vamos dar uma olhada no relatório gerencial dele de setembro. É o Mérito Fundos e Ações Imobiliários, é o nome dele completo. O objetivo do fundo, ele está atualmente só com 3.814 cotistas, isso é pouco, tá, gente? E esse valor patrimonial aqui pode estar mais baixo, porque anda caindo mais ainda as ações e os fundos imobiliários. E aqui ele traz o panorama do mercado, uma coisa parecida do que a gente leu no outro lá, que caiu em setembro 6,7%, o índice imobiliário 10%, que são as ações imobiliárias que ele investe, o IFIX 1,24%. As estratégias de investimento, o fundo varia de 60% a 90% investindo em FIIs para receber dividendos, e de 40% a 10% investindo em ações para ter ganho de capital. Pode ter complementar ganho de capital em FIIs e também pode ter complementar dividendos. Atualmente eu acho muito difícil ele estar tendo ganho de capital, mas vamos dar uma olhada nisso, se ele conseguiu. Hoje ele tem 69% em FIIs, 31% em ações. Essas ações caíram muito, tá, gente? Eu acompanho as ações, de modo geral, caíram muito mesmo. Composição da carteira de FIIs, recebíveis, muitos papéis, 28%, escritórios, incorporação, logístico, fundos de fundos. Então, investe em fundos de fundos, shoppings e outros. Nas ações, comercialização 9%, shopping 5,8% e a grande maioria incorporação 16,5%. Resultado financeiro do fundo. O que eles receberam de dividendos em setembro? Maior parte de FIIs e um pouquinho de ações. Ganhos de capital. Em FIIs eles tiveram prejuízo, em ações conseguiram fazer um bom resultado. Então, eles tiveram um resultado caixa de R$132 mil e distribuiu 175, isso mesmo, distribuiu mais do que tinha de resultado. Então, era para ter pago menos do que esses 58 centavos ainda. E aqui mostra o resultado por caixa. O resultado por caixa foi 44 centavos apenas em setembro. Foi 48 em agosto, 44 aqui. Ele está distribuindo o que ele tem de gordura guardado.
Então, a receita gerada em setembro, 95% foi de FIIs e 5% foi de ações. Então, as ações estão em baixa e não estão pagando dividendos, não está gerando renda, somente vindo dos FIIs. Aí aqui ele fala o rendimento de cada mês, aqui foi 58 centavos distribuído, apesar de ter sido só 44. Aí aqui uma comparação, porque eles tinham a meta de fazer, a média de distribuição está 74 centavos, e eles tentaram aqui fazer mais ou menos essa média. A média do rendimento distribuído está nos últimos 4 meses abaixo da média, porque teve 3 pontos altos. Mas a distribuição, o estudo de viabilidade era de 64 centavos, eles não estão conseguindo chegar ao estudo de viabilidade. Mas se você olhar nos últimos 12 meses, aí sim eles conseguem estar maior do que a viabilidade. Eles têm um resultado de 16, ainda tem 16 centavos por cota para distribuir, então deve provavelmente no mês que vem pagar por volta de 58 centavos novamente. Dividend yield dos FOFs, de modo geral, ele está aqui, 0,7. Eu já falei em vídeo para vocês que os FOFs estão pagando de 0,7 a 0,8. Eles aqui acusam como a média dos FOFs são 0,8%. Então, FOF que estiver pagando acima de 0,8 está bem. E aqui também, excluindo o MFI, a média, excluindo ele, 9,4% de dividendos. O dividendo desse fundo imobiliário está alto, porque ele começou pagando muito bem, tá, gente? Mas a perspectiva de futuro eu não vejo ele ficar nessas médias altas, não. Aqui a comparação de liquidez, o volume de liquidez foi alto aqui no período da subscrição, depois não teve mais uma liquidez muito boa, então a liquidez é baixa. A carteira ativa dos fundos, aqui a carteira trimestral, o fundo que ele mais tem na carteira é o próprio Mérito da casa, depois Habitat, VRTA, Tord, REC-R, RECT, bastante fundos imobiliários aqui na carteira dele. Então, se você está comprando ele mais barato até, e tem essas ações, tem aqui a MRV, a Log3, a CCPR, a EZTC, a Cirela, CIRI3, a Even, todos têm aqui na carteira, uma carteira também bem vasta de ações, tanto como de fundos imobiliários. Pessoal, esse é o Mérito fundo de investimento em ações e fundos imobiliários, que está atualmente 10% mais barato do seu valor patrimonial, enquanto o Mérito aqui está com 1% mais caro, que o Mérito de Desenvolvimento 1% mais caro. Esses dois fundos imobiliários não são indicação de compra nem de venda, apenas comentário para vocês sobre 2 fundos e os seus relatórios no mês de setembro. Grande abraço a todos e até a próxima.